Uma boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós. Então nós vamos falar um pouco sobre a fé. Essa palavrinha tão pequenininha, mas que tem uma força muito grande. E quando ela falta em nossa vida, nós percebemos uma grande diferença. Então vamos pensar como anda a nossa fé. Será que a nossa fé, ela é uma fé inabalável ou é uma fé frágil, uma fé vacilante? Uma fé que dizemos, eu creio em Deus, eu creio que Ele é um Pai bom, justo, que não desampara nenhum dos seus filhos, quando tudo está bem na nossa vida. E aí, quando somos assaltados por momentos de aflições, de dores, de alguma ordem, tanto física, através de uma doença, através de um ente querido que retorna à pátria espiritual, será que a nossa fé vacila? Ou será que continuamos com aquela fé que dizemos que temos? É muito comum a gente perguntar às pessoas, você tem fé? E elas dizem que sim. Você acredita em Deus? Sim. Mas normalmente, a pessoa diz que acredita até o momento em que as coisas estão como elas querem que estejam. Nós sabemos que quando as coisas não saem quando nós imaginamos, a tendência é nós buscarmos a queixa, a lamentação. Se eu me queixo, se eu me lamento, eu acho que aquilo não deveria estar na minha vida. Se eu tenho que me queixar e me lamentar, são das minhas atitudes, porque nós sabemos que tem situações que nós trazemos de vidas anteriores e vão chegar até nós, mais dia menos dia. São as situações expiatórias, situações e provacionais que nós precisamos passar para o nosso amadurecimento espiritual, amadurecimento moral. E tem coisas que nós mesmos criamos em função das nossas atitudes equivocadas. E a maioria dos nossos sofrimentos nós não precisaríamos passar. Passamos porque agimos mal, porque não fizemos uma reflexão adequada, porque não tivemos a tolerância que necessitaríamos, porque não tivemos a atenção devida em determinada situação. Então, vamos pensar e avaliar como está a nossa fé. Como ela realmente está. E nós sabemos que a fé, ela é realmente medida nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de provações. É que nós vamos ver como está a nossa fé. Nós vemos pessoas em que tem uma fé já mais consolidada, em que tem uma fé mais robusta. Aquelas pessoas que dizem, não, isso vai passar. Isso é uma fase. Veja o que você pode aprender com isso. Veja o que podemos nós aprender com esta situação dolorosa. E mostra sempre um outro viés daquela mesma situação. Tem outros que têm uma fé vacilante. Acredita em Deus, acredita mais ou menos na vida e acredita mais ou menos em si mesmo. Porque quando a gente diz fé, a gente não pode pensar somente em fé que nós depositamos em Deus. Mas nós temos que também pensar na fé que nós depositamos em nós mesmos. Somos filhos de Deus. E como tais, nós deveremos saber que temos o potencial em nós.
que precisa ser desenvolvido. Então, se eu hoje não acredito no meu potencial, com certeza a minha vida, ela não irá até onde eu gostaria de chegar. Vai até onde eu creio que posso chegar. Se eu acredito que eu posso chegar até aqui, é até aqui que eu vou me limitar. Se eu acredito que eu posso chegar mais adiante, é bem provável que eu chegue mais adiante. Nós é que nos autolimitamos. Mas Jesus, ele disse que todos nós poderíamos fazer aquilo que ele fez. Aquilo que ele fazia. Quando os seus discípulos não puderam curar uma pessoa, Jesus disse que eles não puderam curar, porque faltou a fé. Disse: homens de pouca fé, se tivesses a fé de um grão, do tamanho de um grão de mostarda. E a gente sabe que a semente do grão de mostarda é uma semente muito pequena e que dá uma árvore enorme, mas é uma semente muito pequenininha. Se nós tivéssemos a fé de um grão, uma semente de um grão de mostarda, então uma semente pequena, nós poderíamos, segundo Jesus, dizer por uma montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Que a gente consiga entender a situação figurativa, né, que Jesus coloca. Uma situação figurada. E essa montanha que Jesus fala não é uma montanha propriamente dita, mas é a montanha da nossa impaciência. É a montanha das nossas imperfeições. São as montanhas das nossas situações internas. Se a gente dissesse para essas montanhas, para elas se transportarem, com toda certeza, a gente conseguiria vencer. Só que a gente ainda faz muito pouco nesse sentido. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que no capítulo 19, no item 7, o capítulo 19 é todo somente sobre a fé. Um capítulo muito interessante, que deveria ser estudado por todos nós. E tem uma parte que fala assim, que disse vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta que muita gente alegar que não tem culpa de não ter fé. Será que nós temos a responsabilidade de não ter fé ou não temos? A fé é algo que nós nascemos com ela ou não nascemos com ela? O que vocês acham? A fé é responsabilidade nossa ou não? Sim ou não? Sim? Sim, é responsabilidade nossa. Nós teremos mais fé se nós quisermos? Pois é. É exatamente isso que o Evangelho diz. Que muitas pessoas dizem que, como a fé não se prescreve, é como se elas dissessem assim: olha, eu não tenho fé e a culpa não é minha. A culpa é de eu nascer assim. Não tenho fé. Quem tem fé é o meu vizinho. O meu vizinho já nasceu com essa fé. Bom, nós já vamos responder isso. Mais adiante, também, nesse mesmo capítulo, que diz que alguns dizem: nada de melhor desejaríamos do que crer, mas não podemos. E neste aspecto, vai explicando que as pessoas que dizem: eu quero ter fé, o que eu mais gostaria era de ter fé, e se elas não fazem nada, no seu íntimo, elas não desejam realmente ter fé. Elas só estão falando da boca para fora: eu quero. Mas realmente lá no fundo não querem. Por que não querem? Algumas não querem porque são orgulhosas. Ah, se eu tiver que acreditar em Deus, em um ser superior, eu vou ter que me curvar à sua sabedoria, à sua superioridade. Então, eu não quero me curvar. Então, por orgulho,
muitas pessoas não querem parar e fazer uma reflexão maior. Outros não têm fé, não acreditam por descaso. Não param para pensar. Vão levando a vida. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que criar meus filhos, eu tenho que isso, eu tenho que sobreviver. E só vai parar, talvez, num dia em que seja chamado ao testemunho, com alguma situação difícil e dolorosa, onde a pessoa vai se questionar só um pouquinho, por que nós estamos aqui na Terra? Eu estou aqui com que objetivo? Qual é a finalidade da vida? Qual é a função de cada um de nós aqui neste planeta? Então, a dor, muitas vezes, é aquela doce enfermeira que vai nos auxiliar a fazer reflexões mais profundas da vida. E outras pessoas não querem fazer reflexões maiores sobre a fé e dizem que querem ter fé, mas não têm, em função do temor de ter que mudar. Do temor de ter que mudar. Tem pessoas que vêm à casa espírita e elas querem que os outros façam por elas, o que elas precisam fazer por si mesmas. Tem pessoas que querem que os espíritos, que Deus, que os trabalhadores, que o passista tire da frente da vida delas, do caminho da vida delas, as suas pedras. E quando isso não acontece, porque não é essa a função da doutrina espírita, não é tirar as pedras do nosso caminho, mas é fortalecer o indivíduo para que ele saiba o melhor jeito de passar por aquele obstáculo. É fortalecer o indivíduo para que ele consiga suportar aquela situação e, quem sabe, transpor aquela pedra. Então, muitos, às vezes, deixam de vir à casa espírita. Ou deixam de vir em função de que, mas se eu continuar indo lá, isso eu já ouvi de alguém. Encontrei alguém na rua, não apareceu mais. O que houve? Não gostou? Gostei muito. Eu acho muito interessante o trabalho que vocês fazem na casa espírita. Gosto de assistir às palestras. Gosto de receber o passe. E então? Não teve mais tempo? Não é bem isso. É que é o seguinte, para eu continuar indo à casa espírita, eu vi que eu ia ter que mudar algumas coisas. Eu ia ter que parar de ter alguns hábitos que eu tenho e que eu não quero me livrar deles. E a minha consciência estava me martelando. Então eu não vou mais. Vejam, a doutrina espírita não nos proíbe nada, mas ela nos esclarece. A doutrina espírita nos mostra que nós somos responsáveis pela vida que nós levamos, que nós somos responsáveis pela saúde que temos hoje. Ou essa responsabilidade foi de outras encarnações, ou nesta mesma. Então aquele indivíduo que fuma, ele vai entender que no momento em que ele lesar o seu corpo físico, ele terá, sim, a responsabilidade frente a esse corpo físico que ele não soube cuidar. E se ele retornar antes do tempo em função disso, ele vai ter que responder. Responder pelo retorno à pátria espiritual antes do tempo. Então, quando a pessoa ouve isso, então ela diz, não, então é melhor eu não saber. Faz de conta que eu não sei, então eu continuo com os meus hábitos.
Seria a mesma coisa que a gente dissesse o seguinte: se um cego tropeçar, ele não tem tanta responsabilidade, porque ele não está enxergando e tropeçou. Agora, se um que enxerga muito bem tropeçar, ele vai ter um grau de responsabilidade maior, não é verdade? Ele não prestou atenção, ele tropeçou por falta dele. E aí eu pergunto, há pessoas que preferem continuar na escuridão só para não ter a responsabilidade diante da sua vida, dos seus atos? Sim, tem gente que prefere. Tem gente que prefere. Então, a fé, ela é tão diferente em cada um de nós, porque cada um de nós vai cultivá-la do seu modo, da forma com que quiser cultivá-la. Alguns têm essa fé robusta e a grande maioria a fé vacilante. Então a fé é algo que nós conquistamos através do nosso esforço pessoal, através do estudo. A doutrina espírita nos diz que a fé é algo que é uma conquista pessoal, porque tem que ser uma fé raciocinada. Uma fé raciocinada. É aquela fé em que eu acredito à medida que a minha razão compreende, em que a minha razão consegue aceitar. Eu não posso acreditar que estou com uma dificuldade X e que na minha frente, então, vai aparecer a solução do nada. Não. A gente sabe que não pode ser assim. Tudo tem que haver uma ligação com as leis de Deus. E Deus não derroga nenhuma das suas leis. As suas leis continuam atuando para todos nós da mesma forma, do mesmo jeito. Então não é porque eu quero que Deus vai fazer por mim. Mas se eu quero algo que é importante, que vai me ajudar, que será útil, é possível que eu peça e Deus ache meios para que aquilo chegue até mim. E por que não são todas as nossas preces, os nossos pedidos que são atendidos? Imaginando uma criança pequena que adora sorvete e só quer tomar sorvete na sua vida. Não quer almoçar, não quer comer a comida que vai sustentar o seu corpo, mas ela adora sorvete e ela só quer comer sorvete. Qual é a mãe, qual é o pai que vai permitir que o seu filho coma somente o sorvete? Nenhum. Porque a gente sabe que comendo só sorvete, isso não vai fazer bem. Por mais que a criança goste de sorvete, não é verdade? A mesma coisa em relação a nós. Deus é um Pai sábio, justo e bom. E Ele dá a nós, ou faz com que algumas coisas cheguem até nós, na medida de que aquilo seja útil e importante para o nosso crescimento. Se Deus der a nós aquilo que nós estamos pedindo, porque quase sempre, quando nós pedimos em prece, a gente pede o quê? Dai-me força, Senhor, para que eu possa vencer essa dificuldade. Ou tira essa pedra do meu caminho, por favor. Né? A tendência é nós pedirmos que tire a pedra do caminho. Mas Deus não vai tirar a pedra do caminho, porque Ele sabe que nós precisamos fazer o nosso esforço para vencer aquela dificuldade. E isso vai nos tornar pessoas melhores. Vai nos tornar pessoas mais fortes. Depois daquela situação, nós vamos sair dali com mais força, coragem, enfim. Tem uma história que foi retirada do Momento Espírita, a redação do Momento Espírita, em que conta o seguinte, que na África Central, num abrigo improvisado das missionárias,
uma mulher chegou, entrou neste abrigo e entrou em seguida em trabalho de parto. E apesar de todos os esforços da equipe, a mulher não sobreviveu. O bebê, um bebê prematuro, ficou então com as missionárias. E junto havia uma menininha de 2 anos de idade, que quando viu que a sua mãe havia falecido, ficou inconsolável. Chorava sem haver nenhuma possibilidade de parar de chorar. Aquela criança, o bebê, lá não tinha luz. Seria muito difícil deste bebê conseguir sobreviver. Mas a missionária foi lá, aqueceu uma chaleira de água para colocar na bolsa de água quente. E quando ela vai encher a bolsa, ela vê que a bolsa está rasgada. Então, ela pega alguns pedaços de algodão, pega também panos, enrola aquele bebê, coloca em uma caixa de papelão e procura deixar o bebê o mais aquecido possível. E então, ela conversa com as crianças que estão no orfanato. Ela chega lá e começa a contar às crianças o que aconteceu. Conta que esta mamãe morreu, que precisam de uma bolsa de água quente para que o bebê possa sobreviver. E conta também da menininha que está chorando sem parar pela falta da sua mãe. E ela convida então as crianças e moças que fazem parte daquele orfanato na África Central e convida todas elas a fazerem uma oração. E uma menininha de 10 anos, ela então se levanta e ora em voz alta. E ela diz assim: por favor, Deus, manda-nos uma bolsa de água quente. Amanhã talvez seja tarde, porque o bebê pode não aguentar. Por isso, manda a bolsa ainda hoje. E Deus, já que estás cuidando disso mesmo, por favor, manda junto uma boneca para a irmãzinha dele, para que ela saiba que você também a ama. A missionária, ao ouvir aquela prece daquela menina de 10 anos, não conseguiu nem dizer que assim seja. Ficou engasgada e ficou a pensar que aquela criança, apesar de ter feito aquela oração com fé, como chegaria até este abrigo, a bolsa de água quente e a boneca que ela havia pedido, com tanta fé, com tanto coração, né? Colocou toda a sua emoção nisso. E ela se lembrou que ela já estava na África Central há 4 anos e que ela nunca havia recebido uma encomenda postal na sua casa. E mesmo que alguém tivesse a ideia de mandar um pacote, quem é que pensaria de mandar uma bolsa de água quente para um local na linha do Equador? Naquela tarde, um carro estacionou no portão da casa e deixou um pacote de 11 quilos na varanda desse orfanato. As crianças do orfanato rodearam então o pacote e 40 olhinhos ficaram ali olhando, atentos, para ver aquele pacote ser aberto. Quando abriram, havia
roupas coloridas, havia também ataduras, caixinhas de passa de uva, farinha. E bem no fundo, havia o quê? A bolsa de água quente. E quando ela tirou a bolsa de água quente, Ruth, a menina de 10 anos, disse e gritou, se Deus mandou a bolsa, mandou também a boneca. E ela disse, será? E ela continuou tirando algumas coisas. E o que encontraram ali? Uma boneca. Naquele momento, a missionária olhou para Ruth, e Ruth perguntou, eu posso ir junto e levar a boneca para a irmãzinha do bebê? Para dizer a ela o quanto Deus a ama? E ela disse que sim. Depois ela descobriu que o pacote foi enviado 5 meses antes, por iniciativa de uma ex-professora da missionária, que resolveu enviar uma bolsa de água quente junto com todas essas coisas e não sabia por quê. E quando a funcionária foi fechar o pacote, lembrou-se que tinha uma boneca, resolveu colocar uma boneca junto, naquele mesmo pacote. E essa história termina fazendo uma colocação. E há quem duvide que Deus é onipresente e onisciente. Então, 5 meses antes, aquela oração, Deus já sabia que aquela oração e que aquela situação iria acontecer. E já fez com que alguém, para que chegasse em tempo, fizesse algo por aquelas pessoas. Quem de nós oraria com tanto fervor, com tanta ingenuidade também, né? Mas com tanta confiança em Deus. Precisamos fortalecer a nossa confiança nesse Pai de amor e bondade. Confiar que mesmo diante das nossas dores, das nossas dificuldades, sempre existe uma saída. Sempre tem alguma coisa que se possa fazer para abrandar ou o nosso sofrimento, ou o sofrimento daqueles que estão passando por aquela dificuldade específica. Busquemos ter mais confiança nesse Pai, que não desampara nenhum de nós. Mas que esta confiança seja não somente nos momentos de tranquilidade, nos momentos de paz, mas principalmente nos momentos em que o turbilhão das provações e das situações da vida nos fizerem sofrer, nos fizerem chacoalhar, e que a gente pense, Deus está no comando de tudo isso. Deus vai nos auxiliar. Só que esse auxílio não significa que nós vamos cruzar os nossos braços. Vamos fazer a parte que nos cabe. Vamos fazer aquilo que nós podemos fazer. Mas também nos tranquilizarmos de que aquilo que nós não podemos fazer, precisamos colocar nas mãos dele e confiar. Lembrando que a fé, e respondendo aquilo que foi colocado no título, a fé, é uma virtude ou é algo conquistado por nós? É algo conquistado por nós. E aqueles que hoje já têm a fé, é porque já conquistaram em outras encarnações. E se a nossa fé ainda é muito fraca, devemos fortalecê-la dia a dia, através do estudo, através do trabalho, através da observação, através da certeza de que Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Obrigada pela atenção.